Em outubro, eu comecei a ler a Bíblia, participando de uma campanha, né, para quem ainda não conhece essa história, e eu conto para inspirar vocês, gente. Não sei como as pessoas vivem sem Deus nesse mundo. É só pela misericórdia mesmo. Porque eu também vivi um tempo sem ter essa intimidade com Deus, mas tem sido uma experiência maravilhosa, gente. Eu gosto de ouvir pregadores, gosto de ler outros assuntos, outros temas, mas quando você lê a Bíblia, gente, é Deus falando com você. E Deus te dá o Espírito Santo para que naquilo que for para você aprender naquele momento, o Espírito Santo vai te revelar. E cada um lê e enxerga de uma forma, né? Então é interessante que a palavra de Deus é inesgotável. Então, eu comecei a ler esse livro, né? Depois da campanha 21 Dias de Oração de Daniel, eu fiquei lendo durante a semana, meia hora por dia. E tem acontecido algo tão interessante, gente. Eu estou anotando, registrando no diário, e tem sido 7 dias por semana. É suficiente para você ler um livro desses. Tem momentos que você lê um pouco mais rápido, às vezes repete muitos nomes, e tem momentos que você se fica ali, sabe? E ali eu sublinho, vou sublinhando aquilo que, para poder depois eu pegar a Bíblia e no que eu sublinhei falar alguma coisa para vocês. De modo que eu espero em Deus que edifique, né? Com certeza vai edificar, se a gente tomar posse, se a gente colocar em prática. Então, o livro de 1 Crônicas, ele terminou falando da morte de Davi, né? Davi morreu numa boa velhice, cheio de dias, riqueza e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O livro de 2 Crônica também é um livro histórico, né, que fala das crônicas dos reis de Judá e Israel, fala do reinado de Salomão, começa a falar do reinado de Salomão, o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. Então, os 9 primeiros capítulos falam do reinado de Salomão, até a morte de Salomão, no capítulo 9. Eu não vou falar aqui, já falei em outras vezes, quando eu falei sobre o livro de Reis, porque como eu já disse, né, o livro de Crônicas 1 e 2, ele fala também um pouco dos livros do primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo Reis. Então não vou falar do reinado de Salomão, mas o livro de Crônicas ele tem mais detalhes, em algumas partes ele fala com mais detalhes, omite outras partes que já foi citado em primeiro e segunda Reis. Então depois que Salomão morreu, aqui pronto, no capítulo 9 fala da morte de Salomão, que Deus disse que não ia tirar o reino enquanto ele vivesse, por amor de Jerusalém, nem por amor de Davi. Mas ele terminou idólatra. Ninguém sabe se depois Salomão se arrependeu, gente. A gente não tá dito aqui. Mas pelos livros que depois ele escreveu, né, parece que 3.005 provérbios que ele escreveu, Eclesiastes, e falando que tudo é vaidade, que nada vale a pena. Porque você veja, gente, aquela grandiosidade do reino de Salomão, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, ficou ali, acho que cercando durante 2 anos, e quando tomou Jerusalém, ele colocou fogo, matou muita gente e destruiu os palácios de Salomão. Então, tudo que foi construído em 20 anos, gente, foi destruído em pouco tempo. Então, no livro de Eclesiastes, ali dá a entender que eu acho que Salomão, no final dos seus dias, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu. Não tá, ele fala, né, ensina o caminho certo, mesmo ele não tenha praticado. É como ele viveu todas as experiências e deixar assim, olha, não faça isso, porque eu já fiz, não vai dar certo. Então, gente, depois de Salomão, né, ficou Roboão, seu filho. Mas gente, Roboão foi tão idólatra como no final dos últimos, no final que é narrado no reinado de Salomão. É por isso que Deus dividiu os reinos, né? Aí ficou Judá e Israel. Israel com 10 tribos e Judá com as 2 casas, Judá e Benjamim. Então Roboão foi a única coisa que ele foi menos do que seu pai em relação a. Foi enquanto as mulheres. Porque ele teve menos filhos. Aqui Roboão teve 28 filhos e 60 filhas. Foi um mau rei, gente. Depois dele veio Abias. Abias, seu filho. É, Abias não foi um rei bom, gente. Ele não foi um rei bom. Ele cometeu o mesmo pecado do pai, mas por amor de Jerusalém, por amor de Davi, Deus permitiu que a lâmpada de Davi nunca se apagasse. Então foi deixou a descendência de Salomão. Então, mas teve uma passagem de Abias, gente, que foi interessante. Foi uma batalha
E é interessante porque quando Roboão perdeu as 10 tribos, né? Que houve a divisão e deu a Jeroboão um servo da casa de Salomão, ele queria fazer guerra contra Israel. E no caso, Jeroboão não era de outra, gerou da dinastia, né? Judá não, toda a dinastia veio oriunda de Davi. Mas a casa de Israel não teve várias dinastias, eu não sei dizer agora no momento. Uma dessas foi que começou a partir de Jeroboão, né? A casa de Israel. A casa de Judá não, a casa de Israel. Teve Jeú também, que não, também era um servo lá da casa de Acabe também. Até a quarta geração, né? Então teve outras dinastias. Já Judá só teve uma dinastia real da origem de Davi. Então, gente, é isso. Vamos continuando aqui. Então, Abias não foi um bom rei, mas teve uma grande batalha. Quando Deus disse para Roboão não fazer aquela guerra contra seus irmãos, para tomar as 10 tribos. Ali já tinha dito pelo profeta Aías que Jeroboão ia ser rei daquelas 10 tribos. Não era? Deus já tinha dado a sentença. Mas interessante que aqui, quando Abias, filho de Roboão, mesmo ele não sendo um bom rei, ele teve um feito aqui que destacou, uma grande batalha que ele enfrentou. E Deus permitiu. Ele confiou em Deus e foi à batalha, dizendo que ele disse assim eu vou ler aqui essa passagem para vocês. Um momentinho aí. Então, ele disse: porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por um concerto de sal, né, que significa uma aliança perpétua. Mas ele desobedeceu, gente. Quando a gente vê lá em 1 Reis 15, diz que ele fez tudo que seu pai, os pecados que seu pai cometia, ele também cometeu. Mas aqui nessa batalha, que realmente ele fez, confiou em Deus, e Israel morreu, se não me engano, 500 mil homens morreram de Israel. Foi triste, foi um grande pranto para Israel. E nessa batalha, Jeroboão morreu. Depois Asa, rei de Abias. Asa, que era filho de Abias, né? Filho de Roboão, e assim vem as gerações, né? Então Asa foi um bom rei, gente. Agora veja o que acontece, porque tem esse problema. Eles começam bem, às vezes começam mal. Às vezes no meio eles saem do caminho e às vezes no final, que aquele que foi bom no início, no final, gente, ou se tornaram idólatras, ou no final eles se orgulharam muito com o poderio que conseguiram e se orgulharam, e aí Deus abate os orgulhosos, não foram humildes. Reis que você jamais imaginaria que aconteceu, gente. Então a gente tem que cuidar no início da nossa vida com Deus, no meio da nossa vida, essa jornada que estamos caminhando, para que a gente tenha um fim, né? E possa dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então vamos para Então, por que foi que Asa ele começou bem, gente? Aqui diz que ele foi um bom rei, fez tudo que era bom aos olhos do Senhor. Mas ele aboliu a idolatria, renovou o pacto do Senhor. Mas só que ele chamou o rei da Síria para pelejar contra Baasa, rei de Israel. Deus não tinha ordenado isso, ele não consultou a Deus. E olha o que ele fez, gente. Asa tirou a prata, o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Gente, Deus não tinha permitido fazer isso. Ele confiou mais no homem, no rei da Síria, Ben-Hadad, do que aí o que o Senhor disse com ele, né? Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, o vidente é o profeta, né? Rei de Judá, e diz: porquanto confiaste no rei da Síria, não confiaste no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. E o final de Asa não foi bom, gente. Ele caiu doente dos pés, aí que diz assim, ele é numa grande enfermidade, contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Gente, tudo bem, o médico pode ser um instrumento de Deus, mas primeiramente a gente tem que confiar em Deus, Jesus que é o médico dos médicos. Eu vou parar aqui para não ficar muito grande, depois eu continuo no outro vídeo.